Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo no Mental na Geral, né? Só voltando um pouquinho, Mental na Geral é o podcast da Mental One, aonde a gente tem a geral. E hoje está muito especial, porque hoje não é que a gente tem alguém da geral, a gente tem alguém da Gaviões, entendeu? A gente tem alguém, ó, do meu time. Ah, eu sou o Milton Neves, quando eu sou o Galvão, eu posso falar qual é o meu time. Nós estamos aqui hoje, eu não estou me queixando para imparcialidade, entendeu? Estamos aqui hoje com o Márcio. Márcio, que prazer ter Bem-vindo, você aqui. Márcio. Você veio aqui porque você realmente é da geral mesmo, não? Você é um corintiano nato. Eu sou. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Para todas as dúvidas e experiências que a gente puder passar aqui. Legal. Conta um pouquinho como é que começa essa paixão corintiana. Vai lá. É de pai, é de vô? É Como de que é? pai, É, de pai, são 3 gerações, né? Meu pai é muito corintiano. Eu fui no primeiro jogo da minha vida em 79, Corinthians e Ponte Preta. Ó. Inclusive, recentemente, faz 10 anos que o Corinthians ganhou a Libertadores, levei meu filho e fui entrevistado na Globo e passei essa experiência para eles ao vivo, Ah, do que legal. esporte, né? Com 5 anos, meu pai no ombro, me levou. Corinthians 2-0, ganhou da Ponte. Tinha acabado de sair da fila, então ali começou essa paixão, que eu sigo até hoje, graças a Deus. Tá, e você é da Gaviões, você é da diretoria, você é envolvido no bagaço todo lá. Eu tenho 34 anos de sócio, né? A gente Tá. tem um grupo nosso que é um ponto de encontro dos Gaviões, oficial, que é lá no Cambuci, Piranga Aclimação. Tá. Um bar temático, estamos falando antes, né, em off de bar, né, o bar do Bill e tal, mas a gente tem o bar do Corinthians. É. E a gente se reúne lá. E quando não tem jogo fora, que a gente não pode ir em caravana, enfim, não pode viajar, a gente assiste lá, mas bem em formato de arquibancada mesmo, né? Com bateria, a gente abaixa o som da televisão e grito de guerra. É bem legal, uma experiência bem legal. Legal. Bacana, né? Estão convidadas. Ó, baixa lá, hein, Lívia. Ó, Não vamos. lá, não, senão eu vou ser deserdada de casa. Para, minha filha, para. Você ainda não tem. A Lívia é do Espírito Santo. Eu sou neutra. Né? Então ela ainda não tem um. Como que fala? Tem time. Então ela pode sim se transformar numa corintiana. Eu farei esse trabalho de forma intensa. Será muito bem-vinda, te ajudo. Olha, tá Obrigada. vendo? Então a gente vai nessa. Márcio, você sabe que aqui no Mental na Geral, a gente sempre busca entender com os nossos convidados quando foi a primeira vez que o nosso convidado, a nossa convidada, a pessoa que está aqui com a gente, se deparou com a situação que ela olhou e falou: puxa vida, essa situação tem alguma coisa relacionada com saúde mental ou ausência de saúde mental, né? E aí eu, lógico, eu já faço uma inferência, né? Quando a gente fala de torcida organizada, né, a gente fala da força da manada, né, que ali no meio todo mundo fica muito valente. E a gente tem ali, dentro do que a gente chama de torcida, né, a gente tem muita violência, a gente tem muita. E às vezes é uma violência, como é que eu vou te dizer? Covarde, né? Porque você vê 20 indo para cima de um, né? Conta pra gente algum episódio na sua vida onde você olhou e falou: meu, essa pessoa não é boa da cabeça. Aonde que você se deparou com isso? Na verdade, há muitos mitos também, né? A torcida organizada tem sempre seu lado bom também. Sim. Eu vou falar pelo Gaviões porque é de onde eu participo, né? Muitas ações sociais, muita coisa. Quer dizer, você não pode. Por exemplo, você pega um estado, uma cidade de 100 mil habitantes, você vai ter 10% ladrão, você vai ter 10% pessoas religiosas, 10%, você tem de tudo. Na torcida organizada é a mesma coisa. Então, muitas delas ficam rotuladas por uma minoria, né? E isso também acho que é um segmento da sociedade. A gente está falando de saúde mental, eu acho que é um reflexo mesmo de quebrada, de sociedade, até do dia a dia pós-pandêmico, enfim, o mundo como está indo hoje. Então, acho que isso reflete em torcida organizada. E aí, a torcida organizada, pelo futebol ser muito visível, eu acho que acaba estourando. Mas acho que em todas as camadas da sociedade você tem isso, né? Sim, e dentro da torcida você tem todas as camadas socioeconômicas lá dentro, Também. né? Você tem o cara da quebrada e você tem o cara que mora em cima do Cidade Jardim. Você tem Exatamente. todo mundo ali. Ali não é um lugar onde a gente explode, onde a gente põe a emoção pra Com fora, certeza. né? Eu sou corintiana e já fui em estádio inúmeras vezes, e eu percebo que ali é um lugar que, tipo assim, que, meu, você pode sim xingar o juiz de ladrão mesmo, entendeu? E ali é liberado, né? A gente brinca muito, né, com novos pais, né, que levam seus filhos e falam, lá você pode falar palavrão. O moleque fala, tudo que ele aprende, ele gasta todo o repertório, porque em todo lugar ele não pode falar. Isso. No estádio ele pode. Aham, é um Quer lugar de dizer, liberdade. teoricamente. Então, Aham. a condição é essa mesmo. É um lugar onde você tira suas maiores emoções, onde você exprime seu sentimento, enfim. Você está ali numa semana tribulada de trabalho,
você desopila ali, enfim. Uhum. E para muitos é muita paixão mesmo. Por exemplo, tem muita gente, o Gaviões da Fiel mesmo leva isso como vida, como estilo de vida. Endeusa mesmo o Corinthians, né? Então, para uns tem um valor, para outros talvez muito maior. Então, Sim. o futebol é essa válvula de escape de muita gente aí. Aonde que você consegue perceber que esse endeusamento, né, sai um pouco, a emoção é muito maior do que a razão, né? Porque eu entendo, vai, vamos lá, é meio que até uma religião ou não? Tipo isso. Tipo Ah, isso. Você então, vê, por exemplo, a Argentina, cultua, tem uma religião do Maradona. isso, aham, Isso é muito louco, né? Mexe muito com as pessoas. Paixão, é a maior paixão. O futebol é a paixão do brasileiro, o futebol é o samba, né? isso. Eu acho que o futebol eclode muito essa questão sentimental. E você vê muita gente deixando de. Por exemplo, você pega jogo terça-noite, tá lotado. Quarta-noite, tá lotado. Segunda-feira, treino aberto, tá lotado. Então, assim, as pessoas deixam de trabalhar, às vezes as pessoas deixam até de fazer alguma compra em casa, porque pela paixão, pelo amor pelo Corinthians. Separa de mulher, enfim, Uhum. não generalizando mulher que separa de homem também, que hoje tem bastante mulher, muito mais nos Gaviões. Então, eu acho que essa emoção aí para quem gosta de verdade do Corinthians mesmo, vai a fundo. E essa emoção às vezes não passa da conta, que você olha e fala, cara, calma, você passou da conta, porque você tá lá em cima do negócio. Então você vê tudo que acontece ali, né? Isso às vezes não passa do ponto e isso gera problema. Ah, eu acho que sim, em algumas situações, como tudo na vida, não precisa ser no estádio, não precisa ser no Gaviões, não precisa ser numa torcida organizada, né? Acho que em tudo na vida você passa no ponto, você consegue se corrigir, você consegue Tá. estar atrás, mas você falou de massa, né? Então, às vezes a massa mesmo, um inflama o outro, um se Isso. sente até às vezes mais, mais forte, mais confiante do lado em público, né? Então, Isso. às vezes passa na conta sim. Mas eu acho que daí você tem que ter uma linha aí entre você passar da conta e estourar, ou você fazer maldade, ou você entra numa Isso. questão de caráter, numa questão de dia a dia de vida mesmo, sabe? Acho que princípio. E não tem uma hora que isso se mistura? Para uns sim, para outros não. Acho que é muito subjetivo isso, né? Porque daí vocês são proibidos de entrar em estádio, né? Jogo sem torcida, vira um tendel quando o bicho pega mesmo, não? Acho que sim, mas nunca por tanta violência, muito mais assim, às vezes por reação. Por exemplo, no Rio de Janeiro, teve uma atitude ostensiva de policiamento desnecessária, e aí gera uma reação. Uhum. Estou falando quem está certo, quem está errado, longe de mim, não estou julgando. Mas também ninguém gosta também de ser. Tratado como lixo, Exatamente. exatamente. E muitas vezes acontece, principalmente fora de São Paulo. Ah, Acontece muito isso. É tratado como criminoso, como pessoas que não deviam estar ali. Então, toda ação gera uma reação. aham. Eu acho que é bem complicado esse tipo de coisa, mas acho que o futebol leva muito a isso, às vezes, essa paixão de você perder um jogo que você precisava ganhar, você acaba ficando nervoso, acaba descontando alguma coisa, mas nunca. As proibições hoje, por exemplo, você vê o Daverson, que era do Palmeiras, fez um gol no Corinthians pelo Cuiabá e atacaram um cortador de unha nele, que ninguém nunca ia ver. Uhum. Aí o Corinthians é prejudicado. Ah, o outro invadiu o campo para abraçar. Está prejudicado. Então, assim, às vezes não é uma atitude muito de violência, é muito mais um ato de indisciplina, alguma coisa leve, mas que é punido, acaba sendo Tudo que punido. dá mídia é mais punido? Tudo que da mídia é mais punido. Ah, Toda certeza. Se o jogo não tivesse sido televisionado, não tivesse cobertura, não vai acontecer nada. Ia não, passar não. batido. Aconteceu coisa muito pior Ah, e nunca, eu nunca. tava aqui te contando o evento, que eu tava vendo Corinthians e Palmeiras no Morumbi, que voava vaso sanitário lá de cima. Então, Eu não lembro de ter visto isso ter sido televisionado, acho que eles matavam os repórteres se estivesse ali, né? Hum. Mas é uma coisa muito mais violenta do que isso. eu acho que tem muita coisa aí que quando a mídia não expõe, não gera opinião pública, não gera. Comoção também, da mesma forma que a manada da torcida, né? Tem a manada da opinião pública também, que daí todo mundo cai de pau em cima. E vocês brigam com os jogadores? Briga não, briga. A gente tem eles como ídolos, né? Acho Mas a que gente nunca. entende que na minha opinião, o meu maior ídolo é o Corinthians. Então, enquanto você estiver fazendo bem para o Corinthians, enquanto você estiver se esforçando, você pode nem estar bem, se esforçando pelo Corinthians, você é meu aliado. A partir do momento que você vê o caso do Luan, por exemplo, ah, Isso. até foi um excesso, talvez. Mas o que o Luan fez também com o Corinthians em 4 anos, sabe? Não querendo treinar, não querendo jogar, só querendo balada.
e a gente sabe que isso era uma situação corriqueira dele mesmo. Muito comum, aliás, entre os jogadores, isso há anos e anos e anos, não? Ah, sim, Ah, mas acho que o Luan desrespeitou bastante, né? Porque foram dadas várias chances, e agora que estava acabando o contrato dele, ele começou com essa história de, quero jogar, me dá uma oportunidade. Por quê? Porque está terminando o contrato, ele queria renovar em algum outro time, ele não queria ficar fora, né? Do hum, escopo, né? quer dizer, Então, então usou o Corinthians. ele usou o Corinthians o tempo inteiro, o tempo Aham. inteirinho. Ele veio como rei da América, ninguém desaprende a jogar futebol, né? Então, Não, assim, estou dando uma situação recente que é isso. muito extrema, né? Que foi bem Ele extremo. acabou apanhando, porque também como dizem, é o tal da reação, né? Acabou o tempo inteiro desmerecendo, acabou o tempo inteiro menosprezando, até ofendendo a torcida do Corinthians com essas atitudes, né? Justifica? Talvez não, cada um tem o ponto de vista, eu acho que não. Mas também não é santo. Então, acabou eclodindo nessa confusão, mas cobrança de jogador tem que ter. Você vê o Gaviões, por exemplo, A torcida dá força, que de verdade a torcida dá força, né? Um jogo com a torcida boa, meu, a torcida ganha jogo. exatamente, a torcida ganha jogo. Eu lembro uma vez no Pacaembu que a torcida ficou de costas pro Corinthians. Foi em 96, não, 98, acho que isso foi em 98, que o Paulo Nunes jogava no. É, Nossa Senhora, a torcida ficou de costas. talvez seja a pior contratação do Corinthians. Foi, não foi? Que Tecnicamente, coisa. não, não Aham. tecnicamente falando, porque ele era um bom jogador, mas ideologicamente não. Praticamente não tinha nada a ver. Nada Olha a que ver. interessante isso. E o Corinthians toma alguma atitude em relação daí à saúde mental, tanto dos jogadores, porque olha lá, né, nós estamos falando de um Luan que eu vejo dentro de um perfil extremamente infantilizado, imaturo, né? Dentro de um contexto onde ele tinha que ser adulto. Quer dizer, se eu assinei um contrato e no meu contrato fala disso, 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 eu adulto respeito esse contrato, Claro. né? É tomada alguma atitude com relação à saúde mental, mesmo dos jogadores, ou mesmo dentro da Gaviões, para aqueles torcedores que são mais inflamados ou não, cada um que se cuide. A torcedora, a gente sempre tem. O Corinthians, assim, a Gaviões é uma torcida independente. Uhum. Então não tem nada a ver o Gaviões com o Corinthians. É só a paixão e o apoio mesmo, né? Isso. E é um órgão fiscalizador, né? Olha, tanto está fiscalizando eleições agora, fiscalizando o candidato, fiscalizando o jogador. Pô, vamos jogar bola, por que está acontecendo isso aí? E não é assim de primeira que já sai cobrando. Dá-se chances, ouve os lados. Quando a situação está no extremo, aí há algumas atitudes. E alguns até são mais exauridos aí, mas enfim, cada um é um ponto. Mas o Corinthians, com os jogadores, é a maior estrutura, né? O CT tem uma estrutura maravilhosa. Você tem nutricionista, você tem terapeuta, você tem psicólogo, você tem tudo o que você quiser. O Luan, o doutor Joaquim Grava, que é uma sumidade aí na parte de Sim, medicina, né? aham. Ele é ortopedista, mas ele é o que. Até o CT tem o nome dele, né? Ofereceu todas as ajudas possíveis para o Luan. Eu não quis. Então, enfim, até isso ele Não, não usou, sabe? isso, né? Se lixou para Até tudo, isso, não? porque Ah. tá ganhando seus 700, 800 mil por mês lá, e é melhor ficar aqui quietinho, tô garantido. Daqui a pouco, quando faltar 6 meses, eu me redimo, tento me redimir, peço uma oportunidade, jogo e saio para um outro time. Ô, Essa Márcio, coisa não é vitrine, não é trampolim para nada. e na sua vida, assim, como que você percebe que o futebol regula ou desregula a sua saúde mental, sua emoção? Quando tem jogo. Fica nervoso, já jogo cedo, eu já tô. Eu não deveria ser assim, né? Ah, Mas eu acho, eu busco muito. Acho que depois da pandemia, eu busquei muito as questões de saúde mental, de qualidade de vida, né? A gente uhum. até pode falar sobre isso daqui mais para frente. Mas eu sou um cara que eu me preocupo muito com o Corinthians. Eu fico vendo quando vai jogar, o que vai acontecer, quem não está jogando. Enfim, dia de jogo, então para mim é um dia diferente. Eu estou fazendo as minhas coisas, eu sou produtor de eventos, né? Mas eu estou ligado ali nos bastidores, eu estou ali acompanhando. Então, assim, na hora do jogo também, o último jogo eu até falei com a Amanda, né, minha esposa, falei para ela, pô, você. Teve uma hora lá que o Corinthians fez um gol contra o São Paulo, no primeiro jogo da Copa do Brasil, eu gritei acho que 15 segundos sem o ar, apaguei, segurei na mesa, voltei, porque o negócio estava aqui dentro, eu assisti, Tinha que sair, né? de repente, paguei, segurei ali no parapeito, né? Voltei, falei, pô, isso aí vai me fazer mal ainda. Mas não adianta, cada jogo é uma novidade, cada gente fica do mesmo Mano, jeito. ela lida com isso, ela fala, ai, Marcelo, meu, você tá muito irritadinho hoje. Ah, tá demais, hein? Ela fala, mas na hora não adianta, é instintivo, né? Aquilo vai tomando conta. Na hora que vem já está acontecendo, não tem Ó, jeito. o que você falou, né? Apoiei no parapeito e falei, puta, essa merda vai Agora acabar. passou, né?
escureceu, eu não desmaiei, mas sabe que eu daquela escurecida, aí eu busquei um apoio, No oxigênio. voltei e falei, eita, mas também eu gastei todo o ar, né? Tipo, eu tava sentado, né, quieto, de repente, A pressão deve ter subido, né? Ave Maria, né? Morre gente torcendo, Márcio? E morre, né? O coração velho não aguenta? eu tenho uma história boa, meu pai, por exemplo, meu pai tem 77 anos. Novo seu pai? Nossa. Aí ele foi jogar, meu pai é jogador de futebol de mesa, vulgo botão. Ah. Ele, da federação, um dos fundadores da Federação Paulista, enfim, ele é o xodó dele. E o meu pai sofreu muito com o Santos na época dele, né? Na época dele o Santos ganhava tudo, ficou na fila. O Santos foi carrasco, exatamente. Aham. Bagunçava a história mesmo. E meu pai foi jogar botão por equipes, meu pai é assessor de futebol de mesa do Corinthians e jogador. Ele foi jogar contra o Santos, lá na Vila Belmiro, e eles ganharam no Santos um campeonato e ele infartou. E ele ficou uma semaninha ali na Santa Casa, e eu tendo que vir, porque não pode ficar ninguém, né? Aham. Foi acudido do hospital público, ele tem que ficar sozinho, e não tem, então você voltava, por causa de paixão. É futebol, né? Pode ser no futebol de mesa, mas Mas não é futebol futebol, é time, futebol, né? lembranças antigas. Ah. Então, esse é um caso que eu tenho em casa. Aí tem um monte de caso, um monte de caso. Que neguinho literalmente infarta mesmo. Infarto mesmo. Que Literal. coisa, não, é muita paixão, não? Junta com Como é que faz? alimentação, junta com o dia a dia, né? Com atividade Dia a de dia. vida. Junta, mas o nervoso ele acontece mesmo. Eu sou um cara que eu fico calmo, mas eu fico segurando. Chega na hora de explodir, eu explodo. É perigoso. Eu ia até perguntar como é que você faz pra equilibrar esse limiar, mas Fácil, não tem, né? deixa eu rolar, não tem Não jeito. tem. Mas hoje eu, por exemplo, tenho tomado algumas precauções, né? Alimentação. Tá. Tenho melhorado o meu sono, que o meu sono é muito interrupto. Importante. Eu sou produtor de evento, eu trabalho de dia, de noite. Sim. Final de semana eu não tenho uma rotina pré-estabelecida. Então hoje, toda vez que eu consigo que eu consigo tirar um pouco o pé, que eu consigo me restabelecer em rotina, eu tento fazer. Quando sai, tudo bem. Tento fazer com que vire exceção, mas hoje eu tenho cuidado. Mas agora, no jogo, não dá. E quando o Corinthians perde, o dia seguinte é uma desgrama? É uma desgrama. Não fala comigo que eu tô É que puto. depende muito do jogo. Hoje, antigamente era mais, né? Porque eram poucos campeonatos e valiam mais. Hoje eu acho que é muito campeonato. Você viu quando saiu da Libertadores, já está na Já tá na outra Sul-Americana. chance de ser campeão. Isso. Se ganhar a Sul-Americana, já tem vaga na Copa do Brasil, tem vaga na Libertadores, tem vaga no Mundial, no novo formato. Então, assim, hoje é muito dinâmico, né? É muito campeonato. Então, hoje, perde um jogo boba, tá bom. Pô, Vai pra podia ter próxima, ganhado. né? Bravo na hora, mas não vara a noite. Sim. Agora, jogo complicado, que se é eliminado, Ave Maria. Ah. Aí é. Jogo complicado. Um clássico, algum jogo classificatório para uma semifinal, alguma passagem de fase, a própria final. Ave Maria. Os times não têm fases, Márcio? Porque, assim, de verdade, né? Eu percebo que todo esse investimento, daí eu tô falando dos bastidores do negócio, né? Existe todo um investimento nos jogadores, na equipe técnica, né? Tudo isso. E que, de verdade, quando você forma um time bom mesmo, e um time bom não é só estrela, né? Você tem que ter todas as posições ali que se complementam. E os caras levam tudo, né? E vai, que nem um moedor de carne, o negócio lá, e vai ganhando de todo mundo. E aí, o torcedor não tem que ter daí esse lado mais racional e falar, meu, o time não tá bom, nós não temos estrutura, tá ruim, eu não vou morrer esses 2 anos, aí eu esse O ano. técnico do Corinthians deu uma entrevista recente, enquanto as coisas ainda não estavam. O Corinthians ainda estava ruim, ainda estava em processo de evolução, dizendo que o Corinthians não tinha elenco, equipe para jogar 3 competições. Então ele assumiu isso. Então alguma coisa tem que abrir mão, não dá para fazer milagre, você machuca jogador. Então, assim, hoje, como eu digo, a dinâmica de hoje é muito diferente da de antes. Antes eram 2 campeonatos. Jogava o Paulista, o Brasileiro, Aham. e ninguém dava importância para o Campeonato Mundial. Virava copinha, né? Era Aí, tudo a copinha. Depois da época do São Paulo, né, do Tele Santana, aí começou-se a ter essa vontade, esse apreço pela Libertadores, pelo Mundial, e aí que o brasileiro começou mesmo a encaminhar por aí. Mas hoje é muito jogo. Então as preparações. Logo, os jogadores também se machucam mais? Muito mais. Então, Aham. antigamente você fazia um elenco com 20 jogadores, agora, hoje você tem que ter pelo menos 30, 40 jogadores contratados, então é muito mais custo, né? Muito mais custo, Você isso. falou de fase, quer dizer, tudo depende de investimento hoje. O futebol, você vê o Palmeiras hoje está numa fase maravilhosa, mas não tem mágica. O Não. Palmeiras contrata, pega os melhores, pega o melhor estrutura, o melhor técnico, e vai Sim. tentando fazer um trabalho e rola. O Flamengo, que agora está caindo,
Acho que aí foi estratégico, mas o Flamengo tem um investimento maravilhoso, está sempre nas cabeças, enfim. É isso, acho que o futebol hoje é dinheiro. A gente está falando também de bastante, Isso, é muito dinheiro. exatamente. Futebol é grana, né? Como, gente, todo negócio que se estrutura e começa a movimentar pessoas, pessoas levam dinheiro, né? E aí, lógico que a galera que fala de estratégia de negócio, de business, olha para essa paixão toda como grana, Sim. né? E quando eu olho como grana, aquilo tem, como que fala? Patrocinadores e não sei o quê. Virou gestão de empresa. Gestão de Sim, empresa. sim. E não é bom também, porque daí profissionaliza, porque daí vira uma coisa mais empresarial mesmo. Para todos, sim. Se Ah, for para poucos, não, porque você acaba Fica afunilando desleal, as né? pessoas, né? Você ah, acaba elitizando quem vai chegar. Eu Sim. acho que se for para todos, tiver a mesma condição, acho ótimo. Agora, do jeito que tá, eu acho que de repente 2, 3 times, o Corinthians não consegue se levantar num bom patrocínio há muito tempo, né? Apesar que eu acho que tiveram boas gestões, depois gestões ruins, muita dívida. muita A maior dívida. parte de dívida de clube hoje é com imposto, né? Então, você vê, não é só o Corinthians, o São Paulo também muito carregado, Vasco, todo mundo muito endividado, mas conseguem, às vezes, sazonalmente, com patrocínios, se levantar, né? O Palmeiras era um time super endividado. Hoje Sim, o Palmeiras conseguiu uma gestão por conta de aportes gigantescos, gigantescos né? Tanto externos, que a Arena entendeu? Palmeiras, né? O que era o Chiqueirão lá, que foi construir tudo novo, tem shows e tudo, Sim. né? E que isso, gente, traz muito dinheiro, não tem Sim. como O não. Palmeiras tem um estádio que ele não gastou R$ 1 para fazer, um bom acordo com a W Torre, quer dizer, se bem Isso. que estão até devendo para o Palmeiras, né? Mas enfim, isso não, o que diz é o contrato, a intenção. Acho que é uma solução maravilhosa, enfim, tudo é aporte. Tudo que você conseguir hoje, em termos de resultado, você tem que ter aporte. E o Não, Corinthians tem um potencial maravilhoso, mas tem que encaixar. se o time tá ruim, não tem aporte, eu passo daí o ano inteiro de mau humor? Acontece isso com o Santos, né? Faz tempo, O né? Santos aqui nunca caiu e está à beira de cair para a segunda divisão. Uma pena, um time com essa projeção, né? Pelé foi o primeiro time a despontar. O time talvez mais conhecido do Brasil Sim, externamente. é, internacionalmente é o Santos, isso, exatamente. Até Internacionalmente, foi internamente, perdão. não, imagina. Até porque, olha que interessante, eu vi isso agora, é a última vez que eu estive nos Estados Unidos, nós não temos aqui uma loja Pelé. Nos Estados Unidos, a loja Pelé vende, gente, vocês não estão entendendo, vende tudo, todos os enxovais de todos os times do É um planeta. absurdo, É né? um absurdo. E nós aqui no Brasil não temos Não uma loja temos. Pelé. Eu vou muito para Santos, né? E em Santos tem, ali no centro de Santos, próximo do Gonzaga ali, tinha como se fosse uma banca de jornal um pouquinho maior, só com coisas do Santos. Aí, obviamente, tinha muita coisa do Pelé. Uhum. Mas eu nunca vi nada muito mais aprofundado do que isso. Porque essa franquia Pelé, né, é do construto do Pelé lá, da herança que ele deixou, É. né, que é Acho que é museu, né? sim, é uma marca registrada mundialmente. E assim, a loja de Orlando, eu fiquei chocada, mas assim, É. chocada. Você tem todos os enxovais de todos os times, assim, roupa de tudo que você imaginar tem lá dentro. E nós que somos aqui, né, a terra do Pelé, não temos uma loja dessa aqui. Não é incrível? Não é por conta da rivalidade que tem? Não, porque lá vende de todos os times também. Se a gente vai falar de rivalidade, vai falar de mundial, você pega os hooligans, É. entendeu? Rivalidade. Aqui é nada perto do que é lá fora, entendeu? Uhum. Fica a Argentina. Não, Argentina é É morte, complicado. né? Então, assim, mesmo na Europa, você tem para Uruguai. todos os torcedores, você tem os fanáticos, Sim. Uhum. percebe? E essa galera, ela é fanática mesmo, e é que não é televisionado, Eu acho que tudo acabamos de falar, tudo é dinheiro, né? é grana. Então, Mas até que ponto que o nosso humor, olha que interessante, né? O humor do Márcio vai para bandeja por conta que o Corinthians está sem investimento. a, Como é que A faz para mãe, regular? coitada, eu vou dar para ela assim a o manto de Nossa Senhora. coitada. Veja, Ela dá uma sofrida dia de jogo, ela sabe dia a dia, eu gosto de ver programa de esportes o dia inteiro. Então, com a galera é o tempo porque inteiro. quando não estou em campo fazendo produção, eu estou em casa fazendo pré-produção. Uhum. Então, as nossas horários comuns em casa é com a televisão ligada vendo futebol, mesmo que Uhum. seja baixinho, enfim. Então, a gente vai consumindo futebol, consumindo. E cada vez que você lembra quando está mal, ou que tem alguma coisa errada com a gestão, ou que tem algum jogador, caso do Luan, pô, isso Isso. tudo te desestabiliza bastante. Já volta tudo, né? Mas É. você está esquecendo daquilo que é ruim e você E lembra. vem outra E coisa, né? lembra, e lembra, e E lembra. É o que fogo. você daria de dica, Márcio, para alguém assim que está começando a gostar muito de futebol para poder equilibrar um pouco mais isso? Assistir futebol.
Assistir hóquei no gelo, né? Ginástica olímpica, esgrima, esportes muito populares. Tenho gozado. Eu tenho um filho do amigo meu, o Nenê Bertoni, né? O filho dele joga no Palmeiras, basquete. E eu acordei ontem cedo para ver o jogo dele, porque ele ia jogar contra o Corinthians no Parque São Jorge. Basquete sub-12. Sim. Eu tava nervoso. É louco isso. O jogo começou, porque assim, é uma rivalidade Corinthians e Palmeiras, em qualquer bolinha de gude é rivalidade. Tem que Aham. ganhar, não pode perder o Palmeiras. O Palmeiras ganhou o jogo, né? Mas assim, se a lança, O jogo seu amigo, pegado. né? O filho do seu Eu amigo. fui lá para torcer para ele como jogador, mas é a camisa do Corinthians, eu não consigo, né? Torcer contra o Corinthians nunca. Então, assim, o Corinthians, uma molecadinha jogando, o jogo pegado, fervendo. Nem é minha modalidade, eu jogo futebol também, né? Nem é minha modalidade. Eu tô ali, pô, tem que jogar por aqui, gritando com os moleques ali. Uhum. É coisa O consome. Palmeiras daí ganhou. O filho do seu amigo ganhou, mas se tivesse perdido, você tinha falado, tá tudo bem, meu filho, vai pra próxima. Respira o ar puro do Parque São Jorge. Agora, eu quero fazer uma pergunta, eu queria sua ajuda para transformar isso numa pergunta mais acessível, né? Na terapia, a gente sempre busca a função dos comportamentos, né? Sim, Eu isso. queria perguntar para o Márcio, eu queria sua ajuda nisso. Qual a função que o futebol e o Corinthians cumprem na sua vida? Assim, o que está por trás dessa paixão? O que move essa paixão? Eu acho que primeiro veio meu pai, né? Meu Uhum. pai que me estimulou isso. Meu pai era muito fanático, hoje ele ainda é, mas talvez por causa de idade não tem mais os mesmos segmentos que tinha antes, né? Mas Sim. muito fanático. Então eu herdei isso dele, só que eu consegui atravessar um pouquinho mais, né? Então eu já fui para um lado de organizado, de assistir jogo, de não perder jogo. Então isso foi me alimentando. Então hoje eu tenho aí um nível de consumo de Corinthians assim no topo mesmo. Talvez difícil consumir mais Corinthians Tá no teto, só se né? tiver mais, tá no teto. Então é bem complicado. Eu gosto muito, né? Sai uma camisa nova, um agasalho novo. São caros. São caras. Menino, é caro demais. Meu pai do céu. A gente não consegue ficar sem um item, não consegue falar, pô, não vou ter essa camisa, peraí, vamos ver Ah, como é que vai dar um jeito. E até as pessoas até mais carentes, as pessoas guardam o dinheiro para comprar aquilo Sim. que elas Se querem organizam, dentro, né? mais do que talvez carne todo dia. aham. Você percebe como o comportamento de torcida e de paixão? Porque realmente aí nós estamos falando, né, dentro da psicologia, daquilo que faz a gente tomar atitudes que racionalmente nós não tomaríamos. Sim. Né? Tá, é saudável? Claro que não. Uhum. Nada que é exagerado é saudável, né? Nada. Mas também é uma coisa que não dá para controlar. Incontrolável. É instintivo. Aham. É instintivo. É o jeito que a gente vive, desde que os princípios que a gente teve, os conhecimentos. Eu gosto muito de futebol antigo, né? Eu não sou muito fã do futebol moderno, né? Hoje é muito rápido, né? Não é legal Nossa. você ir no Pacaembu, ficar na fila, comprar o ingresso físico e batalhar aquilo, você conseguir chegar numa final, vai, do Corinthians e Palmeiras numa final com 140 mil pessoas. Sim. Entendeu? Quer dizer, e você ir lá batalhar o seu ingresso é diferente. Hoje você tem um programa de fidelização do sócio torcedor. Hoje as coisas são mais fáceis, porém muito mais difíceis, porque para muita gente é inacessível. Sim. Depende do dinheiro, depende da classe. Isso. Aham. Então, eu gosto muito de futebol antigo, mas isso foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Hoje eu convivo com o Corinthians como se fosse uma religião mesmo. Uhum. Você tem filhos? Tenho filho, Gabriel, outra paixão. Gabriel Talvez a única coisa que eu ame mais do que o Corinthians. É. Talvez. Tá ali. Amanda não usa essa parte. A Amanda já sabe. A Amanda, ela incorpora já essa situação. Aceitou, Você né? sabe que esse negócio de filho é muito louco, né? Porque eu que já fui muito fanática pelo Corinthians, mas é muito fanática mesmo, tá? Jaqueta da Gaviões e roupa da. Sabe assim, eu tenho tudo isso guardado, né? Eu tenho meu manto sagrado lá, tudo guardado numa caixa, com tudo, né? Tudo direitinho. Tenho braçadeira de capitão. Olha. Eu sou enjoada com essas coisas, né? É uma paixão antiga minha. Mas quando meu filho nasceu, eu falei, bom, meu filho vai ser o quê? Corintiano, certo? E aí ele ganhou uma almofadinha do Palmeiras, que meu marido é palmeirense. Olha Toda só. alegria, né? A Amanda também. Aí, ó, tá vendo? Eu tenho esse exemplo em casa. Então, Estamos a mesma luta. E aí o Pedro tinha 8 meses e eu falava assim pro Pedro, Pedro, soca o Palmeiras. E ele Ele ia lá e socava a almofadinha e ele fazia com a boquinha, sabe? Aí meu marido um dia chegou pra mim e falou assim, Aline, pelo amor de Deus, eu só quero uma coisa. Eu falei, o que você quer? Você quer a casa no seu nome? Você quer o carro no seu nome? O que você quer, meu filho, né? Eu quero que meu filho seja palmeirense. Eu falei, minha nossa.
Não faça isso comigo. Que facada. Eu falei, você está conseguindo me destruir, né? Aí ele falou, você já não frequenta mais tanto o estádio quanto você frequentava, né? Deixa só isso, deixa o Pedro ser palmeirense, né? E eu falei assim, olha, vamos lá, eu não vou estimular que ele seja corintiano, né? Mas eu não vou também estimular que ele seja palmeirense. Vamos deixar mais ou Sem menos. escolher, né? Pedro virou uma espécie de, assim, Milan, é, Desportivo Cali, qualquer coisa. Coisa aleatória. Entendeu? Tipo assim, o meu marido finge que ele é palmeirense, Entendi. entendeu? Ele quer Mas o acreditar Pedro não entrou nessa de time, né? ele, inclusive, né? Porque de verdade, Acontece, não quer desagradar nenhum lado nem outro. ele buscou um lugar aí, entendeu? Do tipo, Mais um confortável. Paris Saint-Germain, sabe? Ele dá uma sambada por aí e ele não gosta de futebol. Né? Ele joga basquete, joga outras coisas, mas assim, o futebol não é o forte dele, logo, não estimula tanto, entende? Sim. Porque imagina, eu com filho corintiano, eu estaria em todos os estádios, eu estaria no ver campeonato, jogo internacional, eu estaria fazendo tudo isso com ele, Sim, entende? sim. Mas sim, muda, né? O tempo vai mudando. E o seu filho vai com você para os estádios? Hoje não vai mais, meu filho é jogador, né? Meu filho joga nos Estados Unidos hoje já há 2 anos. Você tá Ai, brincando? Meu filho jogou no Corinthians, jogou em várias equipes de base. Você tá muito mais enfiado do que qualquer outra coisa. Hoje como é que fala? Eu fui pai de atleta, nossa, minha profissão muito tempo foi pai de atleta. Olha, Isso. tá isso, né? Vendo o dinheiro do seu filho? Já está sendo vendido por milhões de dólares. A Deus te ouça. Ele joga a Liga Universitária, a primeira divisão da NCAA nos Estados Unidos. Que legal. Hoje ele pode ser draftado aí para jogar o MLS, de repente marcar o Messi, né? Jogar junto com Olha que esses legal. nomes todos que estão indo lá para os Estados Unidos, que está fortalecendo, né? Ele está nessa caminhada. Mas o meu filho, ele foi, tirando a gravidez, que foi uma surpresa, né? Uhum. Porque quando você falou ele está nos Estados Unidos, quando você falou meu filho, eu imaginei alguém de 5, 6 anos. Nossa senhora. Márcio do céu, você foi pai criança. Não, eu tive 27 anos. Ele. O meu filho foi estratégico, né? A mãe dele é corintiana, né? Super minha amiga, sempre foi minha parceira, né? Apesar de a gente não ter continuado juntos. Uhum. Mas assim, a partir do nascimento do meu filho, tudo foi estratégico. Então, assim, eu escolhi o padrinho corintiano. Uhum. Ele poxa, se eu te falar onde eu moro, você vai dar risada. Eu moro na Rua São Jorge, no Parque São Jorge, na frente do Corinthians, no edifício Vicente Mateus. Meu pai. Acho que eu gosto do Corinthians. Imagina. E ele foi tendo isso, ele foi não foi nem forçado, ele foi meio que por osmose, sabe? Não tinha outra alternativa. Você bloqueou toda e qualquer alternativa. Assim, levei ele pro jogo. Então, eu toco samba, jogo futebol e gosto do Corinthians. São os meus 3 hobbies, né? Ele faz as 3 coisas também. Legal, legal. As 3 coisas. E as 3 coisas ele consegue fazer melhor que eu. Menos do Corinthians. Tá. Ele não tem mais oportunidades, mas Sim. é sensacional. Meu parceiro, meu Não. filho foi criado por mim, né? A mãe dele, minha parceira, a mãe dele, workaholic, né? Uhum. Ela é diretora de mídia, então, de agência de publicidade. Então, eu acabei assumindo, por causa da minha flexibilidade de trabalho, Né? de Isso. produção, né? Eu acabei dando foco na criação dele e acabei criando ele, morou comigo. E do 1 aos 7 anos, ele ficava o dia inteiro comigo, né? Porque ela ia trabalhar, deixava ele comigo. Aí ele ia para a escolinha, a gente colocou ele na escolinha e tal, mas eu acabava fazendo essas funções. Aí dos 7 aos 12 anos, eu via ele metade dos dias, porque ele treinava, então eu tinha moto, ia correndo, via o treino dele, voltava, ele precisou morar com a mãe, a psicóloga da escola falou, olha, é melhor ter um lugar só para, porque a gente tinha meia guarda. Hoje chama agora Compartilhada. não existia isso na época, era meia guarda, eu assinei um documento com ela, Aham. dizendo que a gente tinha ônus e bônus com o Gabriel meio a meio. Então, nunca paguei pensão, nunca tivemos nada. Tudo que o Gabriel gastava era meio a meio para os dois. Se estivesse na minha casa, o que ele consumia era por minha conta, se estivesse na casa dela era por ela, e as contas comuns a gente dividia pela metade. Sempre funcionou super bem. Sim. Então, o Gabriel sempre teve essa flexibilidade com tudo isso. Aí, dos 7 aos 12 anos, ele foi morar com ela, né? Ficou só na casa dela, mas eu ia vê-lo bastante, né? E o treino das crianças é puxado, hein? O Gabriel tem uma carreira hoje de quase 15 anos. Com 21 anos, ele tem 15 anos, porque ele começou a jogar com 6 anos. É complicado. E aí, depois, com 12 anos, ele optou por morar comigo. E foi super emocionante essa época. E ele morou comigo. E há 2 anos ele teve que partir aí para os Estados Unidos, numa outra empreitada, né? Ele estava no Corinthians, ele machucou.
teve uma contusão séria de reto femoral. Então, a gente está falando de saúde mental. O Gabriel conviveu com muita pressão, até minha também. Faço ideia. jeito, Aham. né? Aqui. Mas conviveu sempre com muita pressão na carreira, tipo, uma carreira muito precoce, né? Uma criança tendo que mostrar resultado, tendo que treinar todo dia, tendo que chegar à escola, um treinamento, né? De qualquer maneira, né? Então, hoje ele foi para os Estados Unidos, depois que ele saiu do Corinthians, ele ainda foi para o AD Guarulhos, na metade de um campeonato, para não perder o ano, né? Bem no filé mignon, que é o sub-17 da categoria, que é onde as pessoas se revelam, né? Os olheiros estão tudo ali, né? E aí, ele acabou indo para o AD Guarulhos, terminou o campeonato, foi para o São Caetano, veio a pandemia. A pandemia, todo mundo, cada um que não tinha contrato ou que estava com contrato recente, foi Fora. dispensado, né? Aí ele teve essa oportunidade aí de ir para os Estados Unidos. Um empresário amigo meu, o Raposo, levou e tá lá até hoje. Que bacana. Kansas. Aí hoje ele jogou 2 anos em Kansas, né? Estudou lá, tem bolsa de estudos, né? É porque o esporte lá é engraçado, né? Isso é muito diferente, né? Não tem nada Outra valorizado. ideia. O cara que, qualquer esporte que ele fizer, né? Ele tem bolsa, ele tem um monte de vantagens por fazer esporte. Sabe que o esporte, olha que interessante, né? Apesar da pressão, apesar de tudo isso, é um lugar onde os problemas mais sérios de saúde mental são excluídos, né? Porque eu tiro o cara do rumo da droga, eu tiro o cara do rumo do ostracismo, do sedentarismo. Efetivamente. Exatamente, porque restabelece essa porção social do ser humano, dele estar convivendo em equipe, turma, né? E toda essa conversa que quando eu não tenho esporte, Não tem outra nada, referência. né? Não tem outra referência, é isso, né? Então, e aí hoje ele tem a qualidade de vida dele, tem a saudade, mas hoje ele tem um dia muito mais calmo, né? Não convive com a correria, não convive com as cobranças. Então hoje ele tem aí a vidinha dele. Fazendo, agora ele foi contratado por um outro time, né? Hoje ele está indo para Oklahoma, se apresentou esses dias. E tá seguindo a vidinha dele. Vamos ver. Daqui a pouquinho, em breve, vamos ver se ele joga junto com o Messi. Olha que delícia, né? Vamos adorar ver isso, né? Vou também. Márcio, me fala uma coisa, faz o seu jabá aí da Gaviões, o que a Gaviões está fazendo de legal, que você me falou, a Gaviões tem muitos projetos sociais, né? O que temos de novidades aí? O Gaviões ele sempre foi uma entidade muito ligada à parte social, né? Então, essa questão de ajuda, de marmita, de mantimento, de campanha de agasalho, isso sempre foi muito forte nos Gaviões, né? Antigamente fazíamos também projetos profissionalizantes, então aquelas pessoas, os Gaviões que querem ser padeiro, querem ser pedreiro, querem ser, enfim, cada vertente aí de ofício, existem cursos, a gente consegue fazer, os Gaviões conseguem fazer parcerias muito boas, né? O nome é muito forte, né? Então, assim, tudo que é envolvido, não existe assim, um projeto em si. É uma coisa contínua. Sempre que aparecer uma oportunidade, rola uma parceria e há um benefício para o associado. É muito legal. Vale a pena acompanhar. Não, vamos acompanhar sim, Lívia, porque de verdade, o meu time é Lívia sem time, né? Logo mais ela será também uma corintiana, porque vamos começar essa campanha aqui, né? Eu falar que time que tem camisa do São Paulo. Ela tem uma camisa de São Paulo, mas, né, vamos lá, né? Ela tá lá só guardadinha. Deixa ela guardadinha. Mas eu não escuta isso também. Exatamente. Mozão, essa parte não escuta, né? Essa parte não faz parte. Quarta-feira é melhor deixar guardada. Deixa guardado, exatamente. E assim, tô lá do ladinho assistindo o jogo, ele torce, eu dou ali um apoio moral, tá tudo certo. Isso aí. Tem que acompanhar mesmo. Acompanhar, mas eu acho que, né, paixão é parceria mesmo, é você tá junto, né? Eu sei que a Amanda sofre. De verdade, nós estamos falando de um torcedor muito fanático, Sim. né? E imagino que ela não queira ver o marido dela apoiando num parapeito. O futebol hoje acho que é muito inclusivo, né? Apesar de parecer, de ter esse rótulo machista, porque a maioria das pessoas que gostam de futebol são homens, hoje não. Então, assim, antigamente era muito mais difícil uma mulher, uma esposa acompanhar. Que a Amanda fosse corintiana, ir no jogo comigo. Antigamente não ia muito. Hoje é muito maior a incidência de mulheres, acompanhamento. Dizer Os que preconceitos são barreiras que estão sendo desconstruídas. Eu nunca tive problema, nunca tive problema no meio da torcida. Nunca. Sempre fui muito respeitada. Quando ia entrar no Pacaembu, que afunilava todo mundo, respeita aí, mulher, respeita aí, mulher. Sabe? Os caras põem a mão, quem nem Isso é histórico no Brasil. Entendeu? E ninguém te encostava, entende? Coisa que em qualquer outro lugar que você tiver, numa escola de samba, que você tiver numa balada, qualquer coisa, a galera tá nem aí. Ali, mulheres
imagino que deva ser assim até hoje. Eu nunca tive problema, entende? Mulher, criança, idoso, PNE, que é deficiente, né? Isso, aham. Isso sempre foi muito respeitado, né? E sempre vai ser combatido qualquer tipo de preconceito, né? O Sim. Gavês sempre foi muito ideológico. O Gavês nasceu na época da ditadura para combater. Então, assim, Olha, além que legal. no Corinthians o presidente era o Vadielu, então existia uma ditadura naquela época. Então o Gavês veio para combater isso. E aí, Uhum. paralelamente, tinha também a veia política, né? Uhum. Então, não é simplesmente uma torcida organizada que gosta de um time, vai lá, bate tambor, volta para casa e vai dormir. Sim. Não, existe uma responsabilidade muito grande, sempre Sim, foi. porque é Legal. cultural isso, né? Virou a Uhum. cultura da Gaviões, toda essa questão de combater excessos, de respeito, de Sempre tudo foi isso. premissa, né? Sempre foi premissa essa questão de acompanhar, de lutar, de brigar por direitos, né? Isso, aham. O Gaviões principalmente nessa onda hoje de racismo, de Criadores de exemplo. desconstrução Aham. movimentos, né? O Gaviões já fazia isso muito do jeito deles, né? Mas há muito tempo atrás já fazia isso. Uhum, uhum. Porque tá puxada essa história, hein? Neguinho Se repete o tempo todo, né? tá pisando na bola. Não, gente, desnecessário, É, né? A palavra é desnecessário, não tem porquê, né? você nasce, né, com esses costumes, com esses hábitos, mau hábitos, né? E você vai desenvolvendo, de repente até são atos falhos, muitas vezes são coisas mais firmes, mais de propósito, propositais, né? Uhum. Mas eu acho que hoje essa transição, talvez o meu filho já nasceu com uma outra cabeça, talvez o filho dele já tenha muito menos e talvez Com na próxima certeza. geração isso seja extinto, que é Isso. o que a gente quer, né? Quanto mais você pune, né, mais é um movimento de extinção de comportamento. Isso é verdade. Se eu xingo alguém e nada acontece, eu continuo xingando, né? A Sim. punição existe exatamente para combater um comportamento que é tido como não convencional, Uhum. né? Então, vai, os argentinos vão pra A cadeia. Jaragão fez uma música chamada Elevador, não sei se vocês gostam de samba, né? Que É. diz bem essa distinção de classe social, né? No elevador, enfim, vou cantar que minha voz é muito ruim, né? Verdade. Mas é uma coisa assim muito, sabe? Você pegar um negro entrar no elevador social, as pessoas olham e falam, não, pode entrar por aqui mesmo. Pode não, você não precisa nem falar que ele pode entrar. Entrar é Não precisa normal. pensar. Só que assim, a nossa educação enquanto brancos, né? Ah, poxa, por favor, entra aqui no elevador. Você não precisa convidar, o cara isso tem que ser natural. Então, Uhum. assim, é muito louco. Talvez isso seja desconstruído Mas aí. você sabe que é interessante isso, né? A gente tá nesse tema agora, né? Eu sou psicóloga, então eu recebo todo tipo de gente. Uhum. O psicólogo não tem credo, não tem cor, Claro. né? Não deveria, pelo menos. Não deveria, pelo menos, não vamos generalizar, né? E eu tenho muitos pacientes que são racistas, mas racistas que em terapia eles dizem, eu sou racista, eu sou homofóbico, né? Eles trazem isso muito forte, né? E eu gosto muito de combater o racismo com situações que a grande maioria passa, mas a gente nunca pensa, né? E eu falo, imagina você numa cirurgia delicada, num acidente, né? E você precisa de sangue. E a bolsa que está ali te salvando, absolutamente está escrito da onde veio. Ela é AOAB. Pode ter tudo lá, né? Pode ter tudo. Uhum. Entende? Ali não está escrito nada. E aquela bolsa salva a tua vida, salva a vida do teu filho, salva a vida da tua mãe, do teu pai, A gente viu né? muito isso na pandemia, né? A É, pandemia foi, não que isso não acontecesse, mas a pandemia ficou muito. O assunto era só doença. Só. entende? Então, assim, naquele momento que você está mais fragilizado, importa, né? A cor, o credo, o time, né? Ali não está escrito, olha, sangue A positivo, corintiano, Sim, não, sim. né? Porque daí, no final das contas, todos iguais. Claro. Sim, com oportunidades diferentes, com formas de ver o mundo diferentes, Condições diferentes. ações diferentes, né? Com genéticas diferentes, mas o que faz a gente viver é o sangue. Sim. E ele é igual para todo mundo, né? Ele indifere as pessoas. Hoje não cabe mais, por exemplo, o cara fala, poxa, mas eu tenho uma namorada negra, eu sou casado. Meu, não cabe daí. Você não precisa explicar nada, você não é só você não ser. Exatamente. Mas é Só estrutural. mostrar. É estrutural, né? Acho que é uma fase de transição, Isso. onde a mídia, eu acho que a mídia também está pegando muito no pé em alguns fatos. Para uns é muito bom, para Aham. outros soa como exagero, mas eu acho que de repente as próximas gerações realmente elas vão. Ser ressignificadas nisso, Esse assunto de entende? repente Sim. vai morrer. Vai morrer e absolutamente não importa, né? Então, Márcio,
super, super prazer te receber aqui. Prazer é todo A gente meu. pode passar uma semana aqui É batendo papo com verdade. o Márcio, porque... Parece que acabou de começar. E Não me é? considero beta futebolista. Ah, então você precisa frequentar uma reunião da Gaviões para você entender o que que é aquela massa, Estamos entendeu? inventando. Isso, exatamente. Vai ter Muito carnaval obrigada. agora, vai ter. Começam uns ensaios, é uma época legal para vocês conhecerem a quadra. Aonde que é a quadra? No Bom Retiro. Do Bom Retiro. Ah, Cristina Tomás. tá. E Na aí, frente daquele. Hoje tem um parque de skate de esportes radicais na frente, na Marginal, né? Bem na frente. tá. E aí tem já o calendário, vai ter o calendário no Instagram de vocês. Ah, tem tudo no direitinho. Instagram da Fiel. Aham, Só entrar lá, todo dia tem um postzinho. tá. Legal, e vocês estão convidados. Obrigada. Com o maior prazer do mundo. O que a Gaviões precisar de auxílio com relação à saúde mental, né? A gente está disponível. A Mental é uma clínica que, graças a Deus, né? As pessoas vêm se preocupando com saúde mental, então a gente vem crescendo de forma muito legal, né, Lívia? Então, assim, o que precisar também a gente está à disposição, tá? Palestra, bate-papo, roda de Legal. conversa, entende? Para a gente poder trazer um pouco de equilíbrio para tudo, porque, como você disse, tudo que é excesso passa do ponto, né? Certeza. Então, o que precisar da gente também, a gente está aí à sua disposição, Muito agradecido. tá bom? Muito Obrigada, obrigada Márcia. mesmo, ó. Beijos. Beijo, obrigado, viu, pela oportunidade.